E aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. É isso aí. Hoje a gente vai se aventurar num labirinto que, olha, tem deixado a galera de cabelo em pé há séculos, a relação entre a mente e a matéria. Uhum. E para não nos perdermos nesse emaranhado de ideias, vamos ter como guia nada menos que o Alfred Binet. Que figura. Ele mandou ver um livro lá no começo do século XX com um título que já diz tudo: A Mente e o Cérebro. Direto e reto, sem rodeios. Nossa missão hoje é desvendar os insights, as ideias, os ahá desse cara sobre essa relação, digamos, complicada. A gente vai tentar entender como ele enxergava essa parada toda. Preparados? Yeah. Porque eu já tô sentindo uns quebra-cabeça se formando na minha mente. Vai lá. Então, para começar, me explica uma coisa. O Binet, ele parte de um ponto bem específico, né? Algo que ele chama de cognoscível. Isso, ele usa essa palavra, cognoscível. Parece meio complicado, né? Mas o que ele queria dizer com isso? Na real, Hum. ele tá falando de tudo aquilo que a gente pode conhecer, sabe? É. Tipo, tudo que a gente consegue ter acesso, entender. Tipo, sei lá, um elefante. Sim, um elefante, uma música, uma dor de cabeça. Uma pizza. Até uma pizza, por que não? Mas peraí, isso inclui só as coisas físicas? Não. Inclui também as ideias, os sentimentos, os pensamentos, tudo que a gente consegue, de alguma forma, apreender, ter contato. Tipo o amor. Exatamente, o amor, Sim. a justiça, a saudade. Tudo isso faz parte do cognoscível. Entendi. É. Mas é onde entra a mente e a matéria nessa história toda. Aí que tá. O Binet propõe que a gente pense em como esse cognoscível se divide entre o que a gente chama de mente e o que a gente chama de matéria. Ah, tá. Tipo, será que o elefante é só matéria? Ou É. será que tem alguma mente de elefante rolando ali também? Mais ou menos por aí. Ele questiona se essa divisão é tão clara assim, sabe? Se a gente pode separar as coisas tão facilmente. Isso é mente, isso é matéria. É que, tipo, a gente sempre pensa na matéria como algo sólido, que a gente pode tocar, ver, e a mente como algo mais abstrato, né? Tipo, meus pensamentos, minhas emoções. Sim, mas o Binet, ele meio que cutuca essa nossa mania de separar tudo em caixinhas. Sei. Tipo, aqui é o mundo da mente e ali é o mundo da matéria, e nunca os dois se encontrarão. Isso. Ele diz que essa separação, na verdade, pode ser um pouco artificial. Interessante. Mas por que ele achava isso? Ele argumentava que se o cognoscível fosse uma coisa só, homogênea, não faria sentido a gente tentar dividir em mente e matéria. Ah, entendi. Tipo, se tudo fosse igual, pra que separar? Exato. Acontece que a gente se depara com uma variedade imensa de coisas, de fenômenos. É, a gente vê cores, sente cheiros, ouve sons. Pensa em coisas abstratas, sente emoções. Que pizza? E campizza, claro. E aí ele se pergunta, será que a psicologia que estuda a mente consegue identificar algum fenômeno que seja radicalmente diferente de tudo mais? Ah, tá. Tipo, algo que seja a marca registrada da mente que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Isso. E aí ele critica o que ele chama de método dos conceitos. Seria essa mania de usar conceitos abstratos, tipo mente, sem analisar as características específicas concretas. Ah, entendi. Tipo, falar mente, 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 mas sem explicar direito o que é a mente, o que ela faz. Isso. Você compara isso a um banqueiro que desconta uma letra sem verificar se tem fundo. Eita, risco total. Total. Ele diz que essa abordagem de ficar só no blá 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 sem analisar fundo pode levar a conclusões erradas. Faz sentido. Mas, então, como ele propõe que a gente estude a mente? Ele usa um exemplo bem interessante. O movimento e o pensamento. Movimento tipo andar, correr. Isso, e tem pensamento, tipo, imaginar, raciocinar. Ele compara os dois. Sim, É. ele fala. Né? Qual a semelhança entre um movimento, tipo, uma bola rolando, e um pensamento, tipo, a ideia de comer um bolo? Acho que nenhuma, né? Essa sacada. Ele diz que não existe analogia entre os dois. São coisas completamente distintas. Tipo, um é físico, É. a bola se movendo no espaço. E outro é mental. A ideia do bolo só existe na minha cabeça. Exatamente. Yeah. Então, pra ele, mente e matéria são tipo água e óleo. Ele chama isso de princípio da heterogeneidade. Heterogeneidade. Que nome chique. Basicamente significa que são coisas de naturezas diferentes. Entendi. Mas se a mente e matéria são tão diferentes assim, como a gente conhece o mundo, então? Tipo, como a gente percebe as coisas? Boa pergunta. Aí entra o conceito de sensação. Sensação. Tipo, sentir o cheiro de um café. Isso. Ou sentir o calor do sol, a textura de uma roupa. A dor de uma picada de mosquito. Exatamente. A sensação, para ele, é o meio pelo qual a gente conhece o mundo exterior. Tipo, a ponte entre o mundo lá fora e a minha mente. Isso. Mas ele faz questão de dizer que o termo sensação não define se ela é física ou mental. Então a sensação seria tipo um mistério a ser desvendado. É tipo isso. A gente sabe que ela existe, que a gente sente as coisas, mas a questão é
qual a natureza dessa sensação. E como ele tenta desvendar esse mistério? Eles se baseiam em uma lei da fisiologia, chamada Lei da Energia Específica dos Nervos. Nossa, que nome complicado. Mas a ideia é simples. A sensação depende mais do nervo que é estimulado do que do estímulo em si. Como assim? Tipo, se você estimular o nervo óptico, a pessoa vai ver luz, mesmo que o estímulo não seja luz. Sério. Mas como assim? Imagina que você dá um choquezinho no nervo óptico. Credo. Que doideira. Pois é, mas a pessoa, em vez de sentir dor, vai ver num flash de luz. Caramba. Ah, Então a gente só vê luz porque o nosso nervo óptico é programado para isso. é mais ou menos isso. A sensação de luz depende do nervo óptico, não do estímulo em si. Que loucura. Isso vale para outros sentidos também. Sim. Se você estimular o nervo auditivo, a pessoa vai ouvir um som. Mesmo que não tenha nenhum som de verdade. Exato. Nossa, isso significa que a gente meio que constrói a realidade com base nos nossos nervos. A gente não tem acesso direto ao mundo exterior, sabe? A gente conhece o mundo através das sensações que dependem dos nossos nervos. Então nunca saberemos como as coisas são de verdade. Essa é uma das conclusões que ele chega. A gente só conhece o mundo através do filtro dos nossos sentidos. Que brisa! Mas e aí, depois de explorar as sensações, o que mais ele analisa? Ele faz um inventário da mente, sabe? Tipo, uma lista de tudo que rola na nossa cabeça. Tipo, pensamentos e emoções. Isso. Sensações, percepções, ideias, lembranças, raciocínios, emoções, desejos e imaginações. Nossa, quanta coisa. A mente é um turbilhão. Mas ele organiza tudo isso em duas categorias: objetos de cognição e atos de cognição. Me explica isso melhor? Objetos de cognição são as coisas que a gente conhece, tipo a sensação de vermelho, a ideia de liberdade, E os atos de cognição? os processos de conhecer, tipo ato de perceber, de julgar, de desejar. Ah, entendi. Tipo, a diferença entre o conteúdo e o processo. Exatamente. E aí ele se concentra na sensação. Tipo, imagina uma sensação isolada, pura. Tipo, a sensação de azul, sem pensar em nada mais. Isso. E aí ele pergunta: essa sensação ela é física ou mental? Boa pergunta. Porque, por um lado, a gente sente a sensação. Aham. E sentir parece algo da mente, né? Sim, mas por outro lado, essa sensação surge a partir de um estímulo físico. Tipo, a luz que entra no meu olho me faz ver azul. Exatamente, então fica a dúvida. A sensação, em sua essência, é física ou mental? E o que ele conclui? Ele se aprofunda na natureza da impressão, Não. sabe? Tipo, o que acontece na nossa mente quando a gente sente algo? E o que ele descobre? Ele analisa as diferentes opiniões da época, né? Uhum. Tinha gente que defendia que a impressão era mental, tipo Descartes, Mill, Falavam que tudo que a gente percebe está dentro da nossa mente. isso. Mas ele também apresenta a visão oposta, a visão ingênua, digamos assim. Que seria? A ideia de que a gente realmente percebe os objetos externos como eles são. Tipo, o que eu vejo é o que realmente existe. Isso. E ele argumenta que essa visão ingênua tem seu valor, sabe? Yeah. Afinal, é o que a gente naturalmente pensa. Faz sentido. Se eu vejo uma árvore, penso que a árvore tá lá, né? Não que ela seja uma invenção da minha mente. Exato. E ele usa alguns argumentos para defender essa ideia. Tipo, a forma como as sensações se manifestam e o conteúdo delas. Me explica isso melhor. A forma como as sensações aparecem, tipo, elas surgem independentemente da nossa vontade, seguem leis próprias. Tipo, eu não controlo quando sinto fome, né? A fome simplesmente aparece. Isso. E o conteúdo das sensações, tipo, as cores, as formas, os cheiros. Tudo que a gente usa para descrever a matéria, no fundo, são sensações. Isso. Então, ele conclui que é legítimo considerar a parte das sensações, a parte que corresponde ao objeto, como tendo uma natureza física. Faz sentido. Se a gente só conhece a matéria através das sensações, então as sensações devem ter algo de material também, né? Exatamente. E aí compara a sensação com a ideia, sabe? Tipo a ideia de um unicórnio, por exemplo. E qual a diferença entre a sensação e a ideia? A sensação, ela tá ligada a um estímulo presente, né? Tipo, eu sinto o cheiro do café porque o café tá aqui. Já a ideia, ela pode ser de algo que não tá presente, tipo a ideia de um unicórnio. E ele diz que a ideia parece menos real que a sensação. Ele fala da irrealidade da ideia, mas ele argumenta que essa irrealidade só aparece quando a ideia entra em conflito com a realidade. Tipo, quando eu acordo do sonho e percebo que o unicórnio não estava ali de verdade. Isso. Mas quando a ideia não contradiz a realidade, ela também pode parecer real. Tipo, quando eu penso na minha casa, a ideia da minha casa parece real pra mim. Exato. E aí surge a objeção. Mas e os sonhos, as alucinações? Nesses casos, as ideias parecem bem reais, mesmo não correspondendo à realidade. Sim.
E aí se pergunta, se as ideias são impressões físicas, como explicar que elas podem ser irreais? Boa pergunta. Se tudo é físico, tudo deveria ser real, né? Esse é o ponto. E aí ele explora algumas teorias para tentar entender essa relação entre o físico e o mental. Que legal. E quais teorias ele analisa? Uma delas é a teoria de James Lange das emoções. Ah, essa eu já ouvi falar. É aquela que diz que a gente sente medo porque a gente treme, né? Isso. A ideia é que emoção é a percepção das sensações físicas. Tipo, meu coração acelera, eu sou frio e aí eu sinto medo. Exato. A emoção seria a interpretação que a mente faz das reações do corpo. Interessante. E o que mais ele explora? Ele também fala sobre o sentimento de esforço, sabe? Tipo, quando a gente faz um exercício físico, ele diz que o esforço é a percepção das sensações musculares. Tipo, a dorzinha no músculo, a sensação de cansaço. Isso. A gente sente esforço porque a mente está percebendo essas sensações. Entendo. E ele concorda com essas teorias. Ele acha elas interessantes, mas questiona se dá para reduzir tudo à percepção, sabe? Tipo, será que o desejo, a vontade, não são algo mais do que simples percepção? É, tipo, a vontade de comer um bolo, ela parece ir além de só perceber a fome, né? Exato. Ele deixa essa questão em aberto. Ok. E o que mais ele discute? Ele fala sobre a relatividade do conhecimento, sabe? Tipo, será que a gente só conhece as coisas comparando com outras? Explica melhor. Ele questiona a ideia de que a gente só conhece relações, sabe? Tipo, isso é maior que aquilo, isso é mais bonito que aquilo outro. Ah, entendi. Ele acha que a gente pode conhecer as coisas diretamente sem precisar comparar. Isso. Ele usa o exemplo de observar a grama verde, sem pensar em mais nada. É só a percepção da grama verde, sem comparações. Legal. E o que mais? Ele discute a origem das relações, sabe? Tipo, será que as relações estão nos objetos ou na nossa mente? Tipo, a relação entre uma bola e uma mesa, ela existe mesmo que eu não esteja olhando. Exato. E ele defende a ideia de que as relações estão nos objetos. Então, a relação entre a bola e a mesa existe independentemente da minha mente. Isso. A mente só observa as relações que já existem. Interessante. Mas e o a priori, aquele conhecimento que parece inato que a gente já nasce sabendo? Ele apresenta a visão da escola inglesa de filosofia, que explica o a priori através da associação inseparável. Como assim? A ideia é que, pela repetição, algumas associações ficam tão fortes que a gente não consegue pensar diferente. Tipo, a gente aprende que fogo queima e nunca mais esquece. Isso. Aí essa associação, que surgiu da experiência, passa a parecer um conhecimento inato. Faz sentido. E aí ele discute a relação da sensação e consciência, né? Isso. Ele questiona se a sensação pode existir sem a consciência. Tipo, será que dá pra sentir alguma coisa sem estar consciente disso? E ele também questiona se a consciência pode existir sem objeto. Tipo, será que a gente pode estar consciente sem estar consciente de alguma coisa? Isso. Ele foca bastante na questão da existência do objeto, independentemente da consciência, sabe? Tipo, será que a árvore só existe quando eu olho para ela? E o que ele acha? Ele defende que o objeto continua existindo, mesmo quando a gente não está percebendo ele. Então a árvore tá lá, mesmo que eu feche os olhos. Isso. Ele usa o exemplo do sistema nervoso, da razão da memória. Tipo, eu posso lembrar da árvore mesmo sem estar vendo ela agora. Exato. E ele também cita o Aristóteles, que falava que a consciência pode enfraquecer quando o objeto enfraquece. Interessante. E aí ele parte para discutir as definições de psicologia, né? Isso. Ele critica a definição de psicologia como a ciência da introspecção. Introspecção? O que é isso? É o ato de olhar para dentro, de analisar os próprios pensamentos e sentimentos. Ah, entendi. E por que ele critica essa definição? Ele acha que não existe uma diferença fundamental entre olhar para dentro e olhar para fora, sabe? E tipo, quando eu tento lembrar de algo, é como se eu estivesse procurando um objeto perdido. Isso. Ele também argumenta que as ciências naturais, no fundo, também se baseiam em sensações. Tipo, o físico estuda as sensações de calor, luz, movimento. Isso. A diferença é que a psicologia estuda as sensações emocionais. Entendi. Mas aí ele problematiza a definição de fato da consciência, né? Sim, porque tudo que a gente conhece passa pela consciência. Então, tudo seria psicologia. A definição fica muito ampla. E como ele resolve isso? Ele aponta que as emoções e o esforço da vontade parecem ser fenômenos mais específicos da psicologia. Ok. E ele também critica a ideia de que a psicologia estuda o interior e as ciências naturais o exterior, né? Sim, ele critica essa visão dualista. E que separa a mente do cérebro. Isso. Ele usa o exemplo de alguém observando um rebanho de ovelhas, sabe? E ele pergunta, qual a semelhança entre a imagem mental das ovelhas e o que acontece no cérebro da pessoa? Acho que nenhuma, né? Essa é a ideia. Ele diz que a diferença está na forma como a gente acessa a informação.
pelos sentidos ou pela observação direta do cérebro. Ah, entendi. Tipo, ver o filme ou ler o roteiro. Isso. E aí ele apresenta o conceito de pré-adaptação. Uma pré-adaptação, que nome diferente. É a capacidade da inteligência de se preparar para sentir algo antes de realmente sentir, sabe? Tipo, eu sei que fogo queima, mesmo sem nunca ter me queimado. Isso. A inteligência meio que antecipa as sensações com base nas leis da natureza. Nossa, que legal. E pra que serve isso? Pra gente se adaptar ao mundo, pra sobreviver. Faz sentido. E ele critica a ideia de que a gente é só inteligência, né? Sim, ele diz que a vontade, os sentimentos, a tendência também são importantes. Tipo, a gente não busca conhecimento só por buscar, né? A gente quer realizar os nossos desejos, viver. Exatamente. E aí ele fala da razão que opera com base na semelhança e na contiguidade. Me explica isso. A gente associa coisas que são parecidas, né? Tipo, limão e acidez. E a gente também associa coisas que aconteceram juntas, tipo café da manhã e pão com manteiga. Entendi. E a razão usa essas associações pra quê? Para raciocinar, para criar novas ideias. Tipo, se A é parecido com B e B aconteceu junto com C, então A deve ter alguma relação com C. Isso. É como o exemplo do ferro em brasa, sabe? Me conta aí. Se eu vejo um ferro em brasa e lembro que outro ferro em brasa me queimou, então deduzo que esse ferro também está quente. Ah, entendi. A gente usa as experiências passadas para fazer deduções. Exato. E ele diz que a razão opera de forma similar às leis da física, sabe? Tipo, coisas semelhantes têm as mesmas propriedades. Isso. Mas ele ressalta que a razão é mais flexível que a física. Tipo, nem sempre o que é parecido se comporta da mesma forma. Exato. E ele também fala da dificuldade da comunicação entre mentes, né? É, cada um sente as coisas de um jeito, né? Sim. E aí ele chega na grande questão. A união entre corpo e consciência. Como a mente e o corpo se conectam. Isso. Ele reconhece que é um problema super complexo, né? A gente viu que a mente e a matéria são diferentes, mas elas se unem de alguma forma para formar a gente. Sim. E ele apresenta o axioma da heterogeneidade do Flournoy. Que diz que a mente e o corpo são completamente separados. Isso. Tipo, dois trens paralelos que nunca se encontram. E ele concorda com isso. Ele concorda que mente e corpo são distintos, mas acha que eles se relacionam de alguma forma. Aí ele se volta para o Aristóteles, sabe? Ah, o filósofo Buda. Isso. E ele acha a visão do Aristóteles sobre corpo e alma bem interessante. E como Aristóteles via essa relação? Ele dizia que o corpo é a matéria e a alma é a forma, sabe? Explica melhor. Tipo, o corpo precisa da alma para ter sentido. E a alma precisa do corpo para se manifestar. Tipo, a música e o instrumento musical. Isso. E o Binet se identifica bastante com essa visão. Legal. E ele fala de outras visões também. Sim, ele critica o espiritualismo, que acha que a alma é totalmente independente. E o materialismo, que acha que tudo é matéria. Também critica. Ele diz que o materialismo não explica como a matéria gera o pensamento. A gente viu que o movimento das moléculas no cérebro não se parece em nada com a imagem de um rebanho de ovelhas, né? Exato. E ele também critica o paralelismo, que diz que a mente e o corpo só se correspondem sem se influenciar. Tipo, duas fitas cassete tocando músicas diferentes ao mesmo tempo. Isso. Ele acha que o paralelismo não explica a origem dessa correspondência. Então ele critica várias teorias. Mas, e a solução dele, qual é? Ele propõe a ideia da consciência como um idealizador da onda nervosa. Idealizador, o que é isso? É como se a consciência filtrasse a onda nervosa que chega no cérebro, sabe? Ela separa o que é informação do objeto e o que é interferência do sistema nervoso. Tipo, um filtro que tira as impurezas da água. É mais ou menos isso. Aí a gente percebe o objeto puro sem as interferências. Nossa, que ideia interessante. Então a gente não cria a imagem do objeto no cérebro. A gente extrai ela da onda nervosa. Isso. A consciência seria tipo um descompactador da realidade. Caramba! E com isso ele tenta resolver os problemas das outras teorias. Sim, ele explica como a gente percebe os objetos sem cair no materialismo ou no paralelismo. Que jornada incrível! A gente viajou pelas ideias do Binet, viu como ele questionava tudo, como ele buscava uma explicação para essa relação entre mente e matéria. Ele era um cara que não se contentava com respostas fáceis, né? E a gente viu como ele se apoiava em outros pensadores, como ele dialogava com as ideias do passado para construir as próprias ideias. Sim, ele estava sempre buscando conexões, né? Tentando entender como as peças do quebra-cabeça se encaixavam. E no final ele nos deixa com uma hipótese bem provocativa, né? Essa ideia da consciência como um idealizador. Ele nos faz pensar. Será que a gente percebe a realidade como ela realmente é?
Ou será que a nossa consciência filtra a realidade de alguma forma? E se a gente só percebe uma parte da realidade, o que será que a gente está perdendo? Boa pergunta. Essa é uma questão que fica aberta para a gente continuar explorando, né? É isso aí. O Binet nos deixou um legado de perguntas, de reflexões que continuam instigando a gente até hoje. E que bom que é assim, né? Afinal, a busca pelo conhecimento nunca termina. É isso aí, pessoal. Esperamos que tenham curtido esse mergulho profundo no pensamento do Alfred Binet. E continuem explorando. Tem muito mais para descobrir sobre a mente, sobre o cérebro, sobre essa relação fascinante que nos define como seres humanos. Até a próxima. Até mais. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.